Na maior parte do dia, você é aquela mãe sem paciência, que grita o tempo todo, que fica falando alto com as crianças o tempo todo e não consegue lidar com paciência com os atos e o comportamento do teu filho? Ou você é aquela mãe que é bem tranquila, sossegada, onde o mundo pode estar caindo, o teu filho naquele dia maior birra, mas você tá lá, zen, calma, tranquila. Pintei um quadro difícil de acontecer com você? Então esse vídeo é pra você. Vem comigo e vamos entender como ter mais paciência com o meu filho. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento Aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. E para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre como ter mais paciência com meu filho. É possível? É um milagre? Existe uma caixinha que a gente abre e isso acontece? Existe alguma mágica para ter mais paciência? Não, existe entendimento para poder ter mais paciência com meu filho. Isso mesmo. Eu acredito que você tem alguns conflitos na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, certo? Que te deixa estressada, preocupada, cansada, um dia a dia muito corrido. Penso que isso acontece com a maior parte de nós mulheres, certo? É desafio atrás de desafio, é tombo atrás de tombo, é preocupação atrás de preocupação, é irritação, é nervosismo que não acaba mais. E tudo isso acaba esgotando a gente, nós descontamos em quem? Nos filhos. Nas crianças que não tem nada a ver com isso. Mas nesse vídeo eu quero levar você a refletir que muitas das vezes o que está faltando em nós é falta de visão. E por isso que nós perdemos a paciência com muita facilidade com as crianças. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo para que você tenha mais paciência com o teu filho. Antes de prosseguirmos, eu preciso falar que esse vídeo ele faz parte de uma série que eu tenho aqui no meu canal que se chama Criando Filhos para o Reino de Deus. Vamos entender então na palavra como que a gente pode ter mais paciência com as crianças. Vou falar para vocês 3 coisas para a gente refletir para nós termos mais paciência com as crianças. E a primeira questão é: você precisa ter entendimento sobre o jeitinho do teu filho. Você precisa entender o teu filho e assim você terá mais paciência. Vamos ler um texto que está em Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A minha versão usa a palavra longânimo. Tem algumas versões que fala paciente, é de longo ânimo, o longânimo, o significado. Então aquela pessoa que ela é paciente, tá falando aqui nesse verso que ela tem um grande entendimento, mas que o de ânimo precipitado, o que age impulsivamente, o que não pensa antes de agir, ele exalta a loucura, porque ele não está racionalizando aquela situação. Então, primeira coisa, você precisa entender o teu filho. Quanto mais você entende ele, mais você vai tendo paciência, porque você vai entendendo que a tua criança não faz aquilo para te aborrecer, para te irritar, só para bater peito com você, sabe? Que a gente pensa isso às vezes das nossas crianças. E não é verdade, ela está em processo de desenvolvimento. Então, entenda sobre o desenvolvimento infantil da tua criança. Entenda como ocorre o desenvolvimento motor dela, o desenvolvimento cognitivo, emocional. Aqui no meu canal eu trago muitos conteúdos sobre o desenvolvimento infantil da criança. Então, eu estimulo vocês que depois vocês dão uma assistidinha nessa playlist aqui. Vai contribuir muito para que vocês entendam um pouco melhor como que funciona o desenvolvimento da criança e assim vocês vão ter mais entendimento e consequentemente vocês vão ter mais paciência. Vamos imaginar uma situação. A criança está montando blocos de montar. Você já deve ter visto isso por aí. E aí ela tá ali tentando e chega uma hora que ela não tem mais paciência. Ela joga aquilo, ou ela começa a chorar, ou ela começa a pedir socorro, começa a pedir ajuda. Por que isso? Porque ela não entendeu ainda como que funciona aquele brinquedo, como que funcionam os blocos. É muito importante que você também deixe a sua criança fazer e você não ensine de cara, mas que você mostre para ela: calma, tenha paciência, vamos lá, vamos tentar desse jeito? E agora, será que funciona? Entende? Por isso que a tua criança perde a paciência, porque ela também não entendeu a situação, não entendeu o contexto, ou não entendeu o brinquedo ou a brincadeira, logo a paciência não está presente.
Está presente a exaltação precipitada ou ter atitude precipitada sem racionalizar ainda. E muito mais nas nossas crianças, né? Porque o córtex pré-frontal que fica aqui, ele ainda não está formado, então ela ainda não tem essa habilidade de pensar, de racionalizar, de analisar, de tomar decisões, estratégias. Segunda questão que precisamos levar em conta para ter mais paciência com as crianças: tenha uma expectativa real sobre o seu filho. Vamos lá em 1 Coríntios 13:11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Entenda que o teu filho é uma criança e que ele faz criancice. É isso que a criança faz. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Então, ele é menino, ele é pequeno, ele é criança, ele vai agir como criança. Então, a gente precisa parar de esperar comportamentos da criança de adultos. Por exemplo, quando a criança pega um lápis de cor, uma caneta, um giz e começa a riscar a parede. Aí você já sai logo: aí não é lugar de riscar, por que você fez isso? Não pode. Com essa sua fala, você está esperando que o teu filho pense como um adulto, porque você adulto já tem o seu córtex pré-frontal formado. Então você sabe que ali não é lugar de riscar. Você sabe que o giz, o lápis, a caneta a gente usa onde? No papel. Mas o teu filho não sabe. Você já explicou para ele? Você realmente já explicou para ele? Ou você gritou? Ou você explicou de uma forma que ele não entendeu essa informação? Quando a gente fala assim: não risca a parede. Como essa parte do córtex pré-frontal dele não está formada, ele entende duas informações: não, e depois ele entende risca a parede. Então, o cérebro da criança ainda não está formado para ela entender o não. Então, ela vai entender o quê? Risca a parede. Aí, quando você aparece brigando com ela, ela fica assim: uai, mas ela disse que eu podia riscar a parede. Ela falou, risca a parede. Entenderam? Como é importante a gente entender sobre o desenvolvimento da criança e também a gente ter uma expectativa real sobre a criança, sobre a fase em que ela está, sobre o desenvolvimento em que ela está. Então, da próxima vez, fale assim: você encontrou riscando ou ela está indo com lápis para riscar a parede, em vez de você gritar, brigar, ficar chateada com a criança, fale para ela: risque o papel. Então, dê o direcionamento, o que ela pode fazer. Ou então, você pode falar assim: pare de riscar a parede. Depois, você vai redirecionar para o que você quer. Pare de riscar, fulano. Risca em tal lugar. Aí você tem essas duas formas, porque assim a criança vai entender e assim vai ser mais fácil. Não vai precisar ficar gritando, brigando, disciplinando inadequadamente, sem necessidade. Vamos fazer um teste para você ver como que é complexo essa questão do córtex pré-frontal. Você pode ver, aqui está escrito preto, certo? Está escrito a palavra preto e a palavra está pintada na cor preta. Agora eu vou passar para vocês mais 4 sequências de cores, só que as próximas vão ser pintadas de cores diferentes do que está escrito. Eu quero que você leia o que está escrito e fale em voz alta. Aqui está escrito preto, você lê o preto, certo? A próxima, amarela. Então você vai fazer assim, ok? Vamos voltar lá na preta. Fala em voz alta. Essa, 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 essa. E aí? Você conseguiu falar imediatamente ou você quis falar o nome da cor e aí você voltou? Você foi ler o que está escrito nessa palavra e acabou querendo falar a cor em vez de ler o que estava escrito? Não é? É muito confuso, não é? Então, agora imagina para a tua criança que está em período de formação, sendo que o córtex pré-frontal só vai terminar de ser formado com 25 anos. Então vamos alinhar as nossas expectativas. Terceira questão para analisarmos para ter mais paciência com as crianças. Vamos ler Efésios 6:4 e depois vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Muitas vezes achamos que as crianças estão fazendo algo para nos afrontar. Ou no meio cristão a gente tende a olhar aquele comportamento, aquela atitude da criança como um pecado. Fora que às vezes a gente acha que é um demônio que está no corpo da criança. Mas a gente esquece o que esse texto de 1 Tessalonicenses fala, que nós somos em tudo, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito, nós não somos só espírito. Aí às vezes a criança fez algum comportamento que deixou a gente sem paciência porque ela estava com sono, porque ela estava com fome, porque tinha alguma questão emocional ali que não foi bem tratada, bem desenvolvida e ela não sabia lidar com aquilo, porque a criança na primeira infância, ela ainda está se desenvolvendo, então ela precisa da gente para isso. Ela estava cansada, ela estava chateada, e sim, criança pode ficar chateada, nós ficamos. Ela estava irritada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E muitas vezes quando a gente faz isso, os pais, né, tendo essa atitude, vão fazer o quê? Vão irritar os filhos. E o texto em Efésios fala o quê? Vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Então a gente também tem que tomar cuidado, que muitas das vezes é porque a gente não está enxergando a criança como um todo. Analisa, você precisa ser uma mamãe detetive, ir lá no coraçãozinho, observar as atitudes do teu filho, o comportamento e ver o que foi que causou aquilo. Não, nem tudo é pecado e não tem a ver com questão de espírito demoníaco, não, é criança, né? Então a gente não pode esquecer que nós somos sim espírito, mas também nós somos alma e nós somos corpo. Então a gente tem que estar em tudo santificado, como diz o verso aqui em 1 Tessalonicenses. Em vez de você tentar corrigir o comportamento do teu filho, observe o que está acontecendo. Vá profundamente olhar lá no coraçãozinho dele, vai investigar, vai ser uma mamãe que vasculha tudo, uma mamãe detetive, para procurar a real causa. E aí sim, sabendo a real causa, fica muito mais fácil para você lidar com aquela situação e resolver definitivamente. Muito melhor do que ficar sendo uma mamãe bombeirinho apagando fogo aqui, aí e ali. Sempre olhe o teu filho como um todo e observe a fundo o que está acontecendo no coração dele para ter gerado aquele comportamento. E antes de irmos para a última parte deste conteúdo, que vai ser a parte que eu vou te fazer um convite à mudança e vou trazer 3 questões para você começar a partir de hoje, levar em consideração e mudar o seu comportamento, para te ajudar e também para ajudar os teus filhos. Eu te convido a se inscrever no meu canal, pois aqui eu sempre trago conteúdos para te ajudar a entender o jeitinho do seu filho e fazendo assim com que a sua maternidade seja mais leve ou com que a sua paternidade seja mais leve se você é um papai e está me seguindo. E se você gostou do vídeo até aqui, deixa aí o seu like para não se esquecer e também quando você for se inscrever, ative o sininho para você sempre ser informado quando tiver vídeos novos aqui. O convite para mudança tem 3 partes. A primeira parte, vamos lá em Provérbios 13:16. A primeira parte é: seja uma mãe sábia. Todo o prudente obra com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. E por que ser uma mamãe sábia? Porque uma pessoa sábia, ela pensa antes de agir. Então é isso que você quer para você, eu tenho certeza, eu quero isso para mim. Mas para você ser essa mamãe sábia, você primeiro precisa ter um entendimento, né? Então vamos lá em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então, para ser sábio, você precisa ter o conhecimento. Assim, você não vai ter atitudes explosivas, você vai ter atitudes racionais. Então, busque conhecer o teu filho e busque conhecer você também. Quais são as questões que te limitam, as questões que você precisa pedir ajuda para Deus, que você precisa estudar mais para poder ter atitudes assertivas. Segunda questão, entenda que hoje é o tempo oportuno que Deus está te dando para você ter essa mudança aí na sua atitude e ter mais paciência com teu filho. Vamos ler Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, hoje é o tempo que Deus deu para você ganhar o coração do teu filho. Mas de nada adianta você querer ensinar os seus princípios, querer ensinar sobre Deus para o teu filho, se você não está agindo conforme você ensina, se você não tem paciência,
se você só grita quando fala com a criança, se você é dura no falar e se você não tem tempo para o seu filho. Então você também precisa entender que hoje é o tempo oportuno para você ter essa mudança, a fim de conquistar o coração do teu filho para Deus e conquistar para você também, porque quando você dá mais paciência, não grita, não tem palavras duras, dá tempo para a criança, você conquista essa criança e fica muito mais fácil lidar com ela. Vou deixar um desafio. Essa semana, pegue todos os dias um determinado horário que você possa, a quantidade que você puder, ficar com o teu filho, só com ele. Sem celular, sem televisão, sem nada para atrapalhar. E vai fazer alguma coisa que ele queira. Geralmente as crianças pequenas querem o quê? Brincar. Algo que seja de interação de olho no olho. E faça todos os dias durante 7 dias. Depois você volta aqui nesse vídeo e conta para mim nos comentários o que foi que você percebeu de diferente. E eu tenho certeza que inclusive o comportamento do seu filho vai ser outro. E vai ser muito mais fácil para vocês lidarem e se relacionar. E aí? Você topa esse desafio? E a terceira questão, lembre-se, Deus é o socorro que você precisa. Então, quando você vê que você não aguenta mais, que você está cansado, está exausto, que você não tem forças para prosseguir, lembre-se, a sua força e o seu ânimo estão em Deus, não em você. Eu vou deixar 2 textos aqui para te encorajar. Quando nesses momentos você estiver perdendo lá, a bateria estiver acabando, vai lá e leia esses 2 textos para te animar e você colocar a sua força, a sua alegria no lugar certo, em Cristo. Salmos 46 e Salmos 73, verso 26. O Salmos 46, leia ele inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha acrescentado muito aí para vocês. Se conhece uma família que precisa ver esse assunto, sabe de uma mamãe que está precisando ter mais paciência, compartilhe esse link com ela, assim você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais famílias, pois o meu objetivo é ajudar você a entender o desenvolvimento do teu filho. Um beijo, te aguardo na próxima!